Pronto, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Agora estamos no módulo de criptologia. Hoje vamos ver cifras rudimentares. Por que rudimentares? Porque elas foram as primeiras que foram feitas, são muito simples, por mais que pareça, assim, para um leigo, tem umas aqui que parecem até muito difíceis de quebrar, mas não, tudo é muito simples, tá? A importância delas é mais histórica e educativa do que profissional. Vamos lá. Antes eu precisaria fazer uma revisão com vocês, já que eu não sei como é que está a lembrança de vocês nos conceitos matemáticos. Vamos rever a diferença entre função e relação. Tá? Relação é um conceito mais geral. Tá? Toda função ela é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Por quê? Vamos ver. Aqui eu tenho um exemplo de uma função injetora. O que é uma função injetora? É uma função onde, no conjunto, aqui, o contradomínio, que esse aqui é chamado de contradomínio, e esse aqui é o domínio. Né? Relembrando as aulas lá de primeiro ano, ou talvez do nono ano, não sei como é que vocês estão aí na matemática. Mas esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. E o contradomínio, os pontos, tem cada ponto que chega apenas uma seta. Tá? Então, isso caracteriza uma função injetora. Agora, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque tem pontos sobrando, pontos onde não chegam setas. Tá? Então, ela é somente uma função injetora, mas não é sobrejetora. Agora, nós temos um exemplo de função sobrejetora. Sim, desculpa, uma coisa também que eu preciso falar. Existem professores que preferem funções, usar os termos função injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Tá? Então, depende do gosto. Tá? Como eu aprendi há muito tempo atrás com os injetores e sobrejetores, então até hoje eu uso. Tá? Mas assim, fica a critério. Se você quiser falar sobrejetiva, né, se você aprendeu lá com o seu professor no ensino médio sobrejetiva, injetiva, fica à vontade. Então, essa função aqui ela é sobrejetora, mas não é injetora. Ela é sobrejetora porque não tem todos os pontos recebem setas no contradomínio. Agora, ela não é injetora porque esse ponto aqui está recebendo duas setas. Essa função aqui, ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Por quê? Ela não é sobrejetora porque tem esses três pontos aqui sem setas chegando neles. E ela não é injetora porque esse ponto aqui recebe três setas. Então, é uma função normal. Agora, esse aqui é a função injetora, né? Todos os pontos você está recebendo apenas uma seta, e ela é sobrejetora. Não há pontos sem setas aqui no contradomínio. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. E se ela é bijetora, então ela é uma função invertível. Tem a inversa dela. Okay? Só nesse caso que existem as funções inversas. Agora, esse aqui não é, nem sequer é uma função. Tá? Por mais que você possa até pensar que é uma função bijetora, mas não, ela não é sequer uma função. Por quê? Porque no domínio existem pontos sem setas saindo deles. Tá? Então, esse ponto aqui estragou a situação aqui, então não é mais nem função, é somente uma relação. E agora, isso aqui também não é uma função, é apenas uma relação. Por quê? Porque tem dois pontos, tem um ponto que sai duas setas dele, lá no domínio. Tá? Então, não é. Sabendo disso, então, foi só para relembrar, vamos utilizar agora a seguinte convenção. Eu vou usar o M para texto claro, né, a mensagem,
e o C para o texto cifrado. Né? E eu vou usar a função notação matemática, onde eu tenho aqui para a entrada dessa relação o M e a saída o C, ou seja, é uma relação. Eu não posso dizer que é uma função. Eu vou dar exemplos para vocês, porque pode ser, na maior parte dos casos são funções, mas em alguns casos não são relações. Então, por isso que eu estou sendo mais exigente aqui, então, eu não estou colocando função, né, aqui, relação, que alguns textos colocam função de cifração e função de decifração. Eu não vou usar esse termo. E aqui nós temos a função que seria a inversa, né, a atividade inversa, que é a decriptação, voltando para a mensagem. Existem dois tipos de cifras, tá? As cifras por substituição e as cifras por transposição. Hoje nós vamos ver somente cifras de substituição. Eu vou deixar a cifra de transposição para a próxima aula. Vamos ver apenas cifras por substituição. Nas cifras por substituição, cada símbolo é substituído por um outro símbolo ou conjunto de símbolos. Tá? Vejamos alguns exemplos históricos. A cifra de César, a famosa cifra de César. Ela é uma das mais antigas cifras conhecidas, foi utilizada em ambiente militar, foi utilizada realmente em tempo de guerra, mas a utilidade dela foi importante numa época em que a maioria da população era analfabeta. Então as pessoas olhavam a mensagem e achavam que era uma língua diferente, então não conseguiam entender a mensagem cifrada. E ela é bem simples de entender. Ela pega o nosso alfabeto, tá? Eu estou utilizando o alfabeto moderno, tá? O alfabeto que César utilizou não é um pouco diferente do nosso, tinha menos letras. E aí ele deu um deslocamento aqui, pulando aqui 1, 2, 3, 4, não, 3, somente 3. E aí nós temos o A, então passa a ser o D passa a ser o A, né? O E passa a ser o B, o F ao C, e aí as letras que caíram fora aqui, elas aparecem aqui no início, X, Y, Z. Coisa bem simples. Deslocamento aqui de 3. Um exemplo. A palavra segredo na cifra de César, então, o S vai valer P, o E vai valer B, né? Só olhando na tabelinha, e você tem, então, a palavra segredo como entrada dessa relação, saindo uma outra palavra, né, que não pertence à nossa língua portuguesa, mas é uma palavra também de 7 letras. Tá? Ou seja, o tamanho da mensagem é igual ao tamanho do texto cifrado. Uma outra cifra antiga, que talvez seja até mais antiga do que César, é a cifra Atbash. Ela é uma das mais antigas porque ela é encontrada no Velho Testamento. Então eu suponho que seja bem mais antiga do que a cifra de César. Você vai ver, tem algumas palavras no Velho Testamento que às vezes não faz muito sentido no contexto, mas se você usa a cifra de baixo, aí então você entende que é o nome da cidade, sabe, colocada, né, cifrada com essa cifra aqui. E ela vem das letras do alfabeto hebreu, né? Ela liga o A, que é o Aleph, é a primeira letra, com o Ta, que é a última, o Bet, que é a segunda, com o Shin, que é a segunda, que é a penúltima. Tá? Bom, trazendo para o nosso alfabeto hoje, como é que seria isso? É você ligar o A com a última letra, né, o A com Z, o B com Y, né,
até o N com N. Isso só é ser mais útil com alfabetos que tenham números pares de letras, tá? O alfabeto hebreu tem 22 letras. Nós temos 26, então tá certo também. Ok? Então, essa tabela é para não repetir essa mesma configuração do lado, eu coloquei assim, porque aí se você quer cifrar o A vai se tornar o Z. Se você quer cifrar o Z, então vai se tornar o A. Aí de volta, tá? O M se torna o N se torna N. Então, coisa bem simples. Como se você pegasse a linha lá do alfabeto e dobrasse ao meio, juntando as pontas. Então, um exemplo aqui da função, né, da cifra de baixo, você entra como entrada a palavra segredo e você obtém essa outra palavra aqui, também 7 letras, mesmo tamanho, mas já é diferente lá da cifra de César. A saída é diferente. As cifras dadas como exemplo são do tipo de substituição simples ou monoalfabética. Tudo bem? Você usa somente um dicionário. Professor, Um alfabeto. Oi. eu poderia, por acaso, por exemplo, misturar cifras? Por exemplo, misturar de Atibaxa com a de César? Na hora de cifrar uma palavra? Claro. Mas sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Só vai, assim, dar mais trabalho para criptografar e para decriptografar. Tudo bem? Ah, tranquilo então. Tudo bem. Você está ouvindo o telefone tocando? Sim, mas tá de boa. É porque, olha, faz mais de 6 meses que esse telefone não toca. Veio tocando hoje, justamente no horário de aula. Impressionante, a lei de Murphy. Então, essas cifras dadas elas são do tipo substituição simples ou monoalfabética. Tá? E com o nosso alfabeto, nós podemos construir 26 fatorial, né, possíveis de cifras monoalfabéticas. É coisa pra caramba. Tá? Então, essas são as possibilidades. Se você quiser quebrar na força bruta, você teria que testar essas possibilidades. Aí você diz, nossa, essa cifra é poderosa. Vamos ver nas aulas seguintes, umas aulas depois que não. É brincadeira de criança quebrar essas cifras. Vamos lá, vamos usar um pouco uma linguagem mais formal. Seja VN o alfabeto utilizado para escrever o texto claro, tá? Onde N é a quantidade de símbolos. Tá? Então, V é o conjunto de letras que a gente utiliza, o alfabeto. Lógico que o nosso alfabeto ele tem tamanho 26, tá? Então seria o V26. O alfabeto cirílico, que é o utilizado no idioma lá do russo, e outros lá da Ucrânia também, eles são diferentes, então ele tem mais letras, então seriam V32. O alfabeto grego tem um pouco menos, né? Ele é o V24. O alfabeto hebreu, V22. O alfabeto irlandês tem só 18 letras. O alfabeto havaiano tem menos ainda, tem 12 letras. Tá? Mas eu estou dando aqui exemplo de alfabeto. Então, de acordo com o seu idioma, você vai ter que estar preocupado com esses tamanhos aí de alfabeto. Vamos definir também a seguinte notação. Tá? VN, V elevado a N, é o conjunto de todas as palavras de N letras. Ok? Então, um exemplo, a palavra segredo tem 7 letras. Então, ela pertence ao conjunto V7. Agora, a palavra ataque tem 6. Então, ela não pertence ao V7. Tudo bem? E é óbvio que o V1 é igual a V, porque são palavras de uma única letra, então é conhecido com o próprio alfabeto. E V elevado a esse N aí de parênteses é o conjunto de todas as palavras de até N letras. Tá? Então, dá um exemplo.
o segredo que a gente viu, né, pertence ao V7, né, com parênteses. O ataque também, apesar dele ter 6 letras, mas ele é até 7 letras, né? Então ele pertence ao V7 com parênteses. Agora a palavra surpresa, ela tem 8 letras, então está fora, tá? Não pertence. E nós temos também um símbolo para representar a palavra vazia, né? A palavra que tem tamanho 0. Esse símbolo aí, o epsilon, a letra grega epsilon. Então, vamos redefinir de uma forma mais formal, aquele conjunto que a gente viu do V elevado a N entre parênteses. Ele é uma união dos diversos conjuntos, né? Do conjunto contendo a string vazia, mais o V1, mais o V2 e até o Vn. A união. E podemos estender esse conceito para o V asterisco, que é a união de todas as letras, as palavras possíveis de um alfabeto. As palavras possíveis que serem formadas como um alfabeto. Essa notação, para quem vai fazer, ou fez, ou está fazendo ciência da computação, ela é trabalhada lá, tá? É conhecida a computação. A matemática, só se a pessoa fizer algumas cadeiras mais específicas, mas com certeza a computação a gente vê isso aqui. Só voltando aqui, um minutinho. Aqui, então, esse V asterisco significa todas as palavras que são formadas com aquele alfabeto. Tá? Então, as palavras da língua portuguesa é um subconjunto de V asterisco. As palavras da língua inglesa é um subconjunto de V asterisco. Tá? Porque nossos idiomas, português e inglês, né, utilizam o mesmo alfabeto. Tá? Agora, as palavras russas não estão nesse V asterisco. Colocando o V como nosso alfabeto. Então, a relação de cifração ela pode ser representada como essa, na forma matemática, como essa relação aqui. Uma encriptação de V asterisco em W asterisco. Por que eu coloquei W? Porque nem sempre a gente precisa ter o alfabeto igual, tá? De entrada e saída. Na cifra de César e na de Bache, o V é igual a W. Tá? Mas não é necessariamente. Vamos ver aqui exemplos. Então, vamos lá. Seja WN o alfabeto utilizado para escrever o texto cifrado, onde M é a quantidade de símbolos. Não é obrigatório termos o N igual a M, ok? Nem mesmo o V igual a W. Porque mesmo que seja igual, mesmo que você coloque lá N igual a M, isso aí o V fica igual a W, mas você pode usar outros símbolos. Eu encontro até nas revistinhas dos meus filhos lá de brincadeira, o W como sendo figuras, né? Símbolozinhos, então eles ficam até brincando lá de decifrar as coisas, mas você vê lá na revistinha dele de infantis, é comum. Então não necessariamente você precisa ter o mesmo conjunto. Quando N igual a M, temos uma cifra de substituição simples. Tá? Por mais que os alfabetos sejam diferentes, né, os símbolos sejam, o conjunto de símbolos sejam diferentes, mas é uma substituição simples. Você pega um símbolo e substitui por outro símbolo. Pronto. Agora, quando N é maior do que M, nós temos uma cifra de substituição homofônica. Ou então com nulos. Tá? Pode ser homofônica, pode ser com nulos, ou pode ter as duas coisas. Eu vou mostrar aqui exemplos. Vamos primeiro pegar uma cifra de substituição com nulos. Eu peguei a cifra de César, tá? E adicionei ao W, né, ao alfabeto de saída, mais 10 símbolos, que foi o 0 até o 9. Tá? Então eu substituí aqui na tabela e retirei essas letras e coloquei como nulo. Tá? Então vamos lá, por exemplo, o A da cifra de César seria o X, mas eu tirei isso porque coloquei o A, agora é 1, e o X passa a ser nulo, não tem valor nenhum. Aí o B continua sendo o Y, agora o C, da mesma forma. Tirei o Z,
botei como nulo e coloquei o 2. Tá? Fiz essas substituições. E agora, qual é a dificuldade? Né? Assim, torna mais difícil porque agora você tem olha só, uma única palavra pode ser decifrada de duas formas diferentes, tá? Então, para um atacante que quer quebrar a cifra, fica mais difícil, porque, olha só, eu coloquei agora a palavra ataque, né, e cifrei e coloquei nulos. Então, aqui, por exemplo, tem um X aqui, essa primeira saída tem 1x, Q, Z. Ora, X e Z são nulos. Então, uma pessoa que tem essa tabela, ela vai saber que X e Z são nulos e vai tirar, tá? Outro também, o RB3. O B, pronto, assim, o B também é nulo, tá? Então, eu adicionei 3 caracteres. E aí, também, essa mesma palavra ataque, ela pode ser cifrada de outra forma. H1, Q1, N9, R3. Ora, H é nulo, pode ver aqui que o H é nulo, tá? E o N também é nulo. Então fica muito mais difícil para o atacante, né, quebrar uma cifra de César com isso aí. Mas lógico, eu estou falando na mão, tá? No computador, tudo que eu estou apresentando aqui tudo é simples de quebrar. Por mais que pareça assim, nossa, vai ficar difícil, não, mas... Aí o interessante, então, é que você tem aqui o mapeamento, tá? Das 26 letras, tá vendo aqui as 26 letras, para outro alfabeto agora contendo 36, porque agora entrou mais 10. Tá? E aí você pode até perceber que, voltando àqueles nossos conceitos aqui, que tem 10 símbolos que não recebem pontos. Tá? Que são esses valores aqui, ou seja, esse mapeamento aqui, ele não é sobrejetor. Tá? Ele é injetor, mas ele não é sobrejetor. Ele é injetor por quê? Porque cada ponto lá do contra-domínio que recebe seta, recebe apenas uma seta, tá? Nem todos recebem, esse aqui não recebeu, mas o que é importante é que cada um que recebe seja apenas uma seta. Então pronto, então isso aqui, essa relação aqui, essa cifra aqui, ela é injetora, mas não é sobrejetora. O que leva também, então, a uma relação, porque você tem a própria cifra aqui, ela é uma relação, porque você tem duas setas saindo de um mesmo ponto. Tá? A palavra ataque sai de duas formas diferentes. Por isso que eu tomo esse cuidado, nem sempre você pode usar aquele termo função. Tá? Esse é um exemplo clássico aqui de que quando você põe nulo, você deixa de ser uma função e passa a ser uma relação. Um outro exemplo, agora uma cifra de substituição homofônica. Então agora eu peguei a cifra de César aqui, tá? Mas eu coloquei um outro deslocamento aqui, tá? E utilizando letras maiúsculas. Então o A agora passa a ser ou X ou U. Tudo bem? O que torna mais difícil, porque olha só, a palavra ataque aqui tem 2 A's, mas cada A eu coloquei de uma forma diferente. Eu coloquei um X em minúsculo para esse primeiro A e um U maiúsculo para esse segundo. Ou seja, para o atacante é mais difícil. E aí você agora tem como é que fica aqui o mapeamento dessa cifra? As 26 letras são mapeadas para um alfabeto de 52, tá? Porque 26 mais 26 é 52. Cada ponto recebe, no contra-domínio, recebe uma seta. Ou seja, é uma relação sobrejetora, mas não é injetora. Tá? Desculpa. Cada ponto ela é injetora, né? Ela é sobrejetora, mas não é função. Tá? É uma relação, mas não é nem ela é injetora, é sobrejetora. Cada ponto recebe somente uma setinha, não existem nulos, tá? Mas ela não é função.
É uma relação. Porque sair do A, sai setinha para o X para o U. E aqui, essa cifra aqui, ela foi usada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Tá? Lógico, eu coloquei aqui A, B, C, D, E, F, aqui, G, H, I, J, K, L, para mostrar para vocês, só para simplificar. Mas os alemães usavam isso aqui misturando essa tabela, tá? E usando essas letras aqui, eles usavam mesmo essa letra, tá? A, D, F, G, V, X. Tá? E V, aqui poderia ser de 1 até 6, essas são as coordenadas. Então, vamos lá, a palavra ataque, como é que seria dessa cifra? O A, tira o A e entra duas letras, as coordenadas, A e A. Tá aqui, A e A. Sai o T, cadê o T? O T tá aqui. Quais são as coordenadas dele? G e D. Tá aqui. Aí, de novo, A. Aí tem o F e o V para que para a letra Q. O Q está aqui. As coordenadas F e V. Tá? E assim vai. Então, essa cifra é interessante porque ela tem um alfabeto de 26 letras mapeando aonde? Em outro alfabeto de apenas 6 letras. Tá? Só tem 6 letras. Essa daqui. A, D, F, G, V, X. Só que mapeando de palavras com duas de tamanho 2. Tá? De novo, essa cifra foi usada na Primeira Guerra Mundial, ou seja, em ambiente militar, ambiente sério, mas lógico que depois da Segunda Guerra Mundial, tudo isso aqui foi embora por causa da invenção dos computadores. Uma outra abordagem também que você pode ver das cifras é a abordagem modular. Você você pode codificar cada letra do nosso alfabeto, que são 26 letras, para 0 até 25. Okay? E aí a cifra de César, então, em linguagem matemática, ela pode ser representada assim. Um M, a mensagem, um valor, então você pega o caractere M e soma com a chave. Aqui, desculpa, eu errei, tá? Aqui é 3. Deveria ser 3. Então, como é que você faz? Você soma o valor, né, da letra mais 3 e faz o mod 26. Tá? E a decifração, né, você subtrai o K. Tá? Se der negativo, soma 26, que é para tornar positivo. Então, isso aqui é uma abordagem modular, que pode ser feita também. E aí você tem essa cifra, então, de César, na verdade, é uma cifra de deslocamento. Você está só deslocando, né? Você pode utilizar dois termos, ou cifra de translação, né? Ou cifra de deslocamento, porque você está só mudando as letras de lugar. Você não está embaralhando as letras. E tem uma cifra que é bem popular, aí aparece às vezes até em jogos de videogame, essas coisas assim. É uma cifra bem pop, vamos dizer assim. É a Hot 13. Tá? Onde você soma 13 e subtrai 13. Olha, mas subtrair 13 é a mesma coisa que somar 13, tá? Porque 26 menos 13 dá 13. Então, o interessante dessa cifra é que a função de encriptação é a mesma de decriptação, tá? Onde a chave K é igual a 13. A cifra de César seria, então, uma Hot 3. Desculpa, mais uma vez aqui errado. Então, a cifra de César seria, então, Hot 3. Tudo bem? Podemos definir também a cifra de Atibach em linguagem matemática, né? Linguagem modular, como você pega o 25 menos o M, tá? Para cifrar, e 25 menos C para decifrar. Okay? De outra forma, assim, generalizando, a cifra de César e Atibach, elas são casos particulares de um tipo mais geral de cifras, são as cifras afins. Tá? Isso é um termo lá da matemática. Se você pode até olhar no seu livro lá do primeiro ano, vai ter lá as funções afins.
são funções desse tipo, né? Seria no livro matemático vai estar lá ax mais b. Aqui no nosso caso, então, como x é o m, né? Então am mais b. Então são cifras afins. Tudo bem? Essa é a função de cifração, e aí a função de cifração agora é essa, tá? Ou seja, você pode pegar o A e o B pertencente ao módulo, né, esse conjunto aqui que a gente já viu lá nas aulas anteriores, que são os valores de 0 até n-1, tá? Com uma restrição. O A, ele também tem que pertencer aos invertíveis, porque ele tem que ter inversa, tá? Então, o B você pode pegar qualquer valor aqui, agora o A não, você tem que escolher alguns A's, tá? Entendeu aí? Então é isso, essa é a primeira introdução às cifras, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô tranquilo, professor. Tranquilo. Esse aqui foi só uma introdução, tá? Para você ver assim, como a gente pode pegar umas cifras tão simples, né, e trabalhar de forma matemática. Ainda eu aconselho a assistir lá o filme o Jogo da Imitação, porque eram cifras desse jeito aqui, era assim que eles trabalhavam com os matemáticos. E a decifração da máquina Enigma foi muito mais complexa do que aquela apresentada lá no filme, tá? Então, se vocês querem também ler sobre isso na internet, tá? Mas é isso aí, essa é a abordagem matemática. Eu só fiz apresentar a notação. É isso, espero que tenham gostado. Tem alguma dúvida, mais alguma coisa para comentar? Não, mas, professor, eu achei um negócio bem interessante. Enquanto eu estava estudando até por último exercício, aquela estudando sobre diferença de cifra e código, eu fui dar uma procurada no Khan Academy, aí eu achei um link aqui bem maneiro, que tem um exemplo da cifra de César. Eu vou botar aqui o link, quem quiser dar uma olhada. Eu achei bem maneiro, né? Aí dá para dar uma brincadinha também, né? Botei o link aqui no chat. Quem quiser ver como é que é a cifra de César, achei bem interessante. Fica aí, então, é só isso mesmo que eu tinha falado. Tá no meio do texto ali. Ah, peraí, tô tentando. Ah, sim, tá aqui. Cifra versus códigos. Da Khan Academy. Uhum. Então você vê aqui, deixa eu botar aqui até para. Não, vou sair aqui um pouco da tela e voltar. Estão vendo aqui a tela? Sim, estamos vendo. Isso, Khan Academy. Então, ele já mostra aqui a diferença. Você vê que tem cifras, né, que é diferente de códigos, tá? De início já está bom, porque é ruim você ver livros, né, e aulas de professores e profissionais falando que é a mesma coisa. Infelizmente você vê. Aí tem aqui a cifra de troca, você vê que tem a lógica binária, o SHOR, então você já viu o SHOR, então você consegue entender os operadores binários, então assim, tem um monte de coisa que legal. Esse aqui é da máquina Enigma, né? Essa é a máquina de Lorentz, de criptografia. Aqui tem texto legal sobre isso. Bom, é uma coisa bem interessante, né? Aquele dali em cima, um pouco mais em cima, que é a cifra de César, um exemplo. Aí você digita o código ali. Desce. Desce mais um pouco. Aqui no meio dessa página? Não, nessa página aí mesmo. Vai descendo o texto. Para entender qual é a linha que eu tô descendo o texto.
Mais um pouco. Pode descer mais um pouco. Esse daí, ó. Você é acho que é um programa em Java aí. Se você digitar, acho que essa daí que é essa que é a cifra de César, né? Sim. Aí tá funcional aí. Se você digitar a mensagem e girar ali, ele faz a cifra. Era uma análise, onde eles falam somente da parte do varejo. Estou conseguindo aqui utilizar, não sei se aqui é para colocar a entrada. Isso, aí é a entrada e ali embaixo a mensagem está encriptada. Interessante que eu não estou conseguindo. Não sei se o que houve aqui. Mas olha só, aqui tem um exemplo, né? A palavra hello. Aí você vê que tem os dois O's se repetem, né? Tem dois L's, aí vai ficar dois O's. É uma fraqueza. Então, assim, nessa época, quando é ambiente militar, palavras repetidas eles não repetem, tá? As letras, quer dizer, palavras com letras repetidas eles retiram. Até para ficar mais difícil. Aqui, qual a diferença entre códigos e cifras? Códigos geralmente operam com semântica, né, com significado, enquanto as cifras operam com sintaxe, ou seja, símbolos. Tá? O código é armazenado como uma transformação em um livro de código, enquanto as cifras transformam símbolos individuais de acordo com o algoritmo. Exatamente o que eu falei em sala de aula. Sala de aula, em aula. Tá, mas é interessante. Aí, todo mundo tem acesso a esse link aí? Sim. Tá no chat. Então tá. Voltando aqui. Tá, pessoal. Então é isso aí. Espero que tenha curtido a aula. Alô? Alô? Achei que tivesse caído. Bom, bom final de semana para vocês, hein? Obrigado. Valeu, professor. Você também. Obrigado aí pela contribuição. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau. Tchau.